O título do estudo de hoje me deixou muito curioso quando eu ouvi pela primeira vez. Tartarugas do começo ao fim. O que significa isso? E ele apresenta, irmãos, uma hipótese, uma teoria ou um conto. A crença de alguém que diz que esse mundo estava assentado sobre era um plano, um platô, como um disco, assentado sobre uma tartaruga. E aí foi perguntado, e essa tartaruga, onde que ela está? Ah, está assentada sobre outras tartarugas. E essas outras tartarugas, onde estão? Outras tartarugas a suportam. Até que chegou um momento, a mulher que havia falado esse conceito, diz assim, são tartarugas do começo ao fim. Isso mostra, irmãos, como a variedade de histórias, a variedade de conceitos que a humanidade tem ao longo da história com relação ao mundo, com relação à criação do mundo, com relação à configuração do mundo. E a Bíblia, irmãos, apresenta, logo no seu primeiro capítulo, no seu primeiro verso, como é que foi feito este mundo. Não foi feito por conta da luta de deuses, não foi feita por acaso, não foi feito no meio de rivalidades, também não foi pela evolução natural das espécies. Mas ele diz o seguinte, o primeiro verso da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma curta afirmação, mas uma afirmação absolutamente completa. Diz quando, como, quem e o que. Responde a essas 4 perguntas. Quando? No princípio. Isso diz assim, foi um Deus eterno, na eternidade. O que aconteceu no princípio? Como aconteceu? Criou. O Senhor Deus criou. E o verbo utilizado aí é o verbo bará, que se aplica sempre a uma atividade divina. Mas quem é que criou? Deus criou. E o que ele criou? Os céus e a terra. O primeiro verso da Bíblia, irmãos, estabelece uma premissa, estabelece de pronto um axioma, alguma coisa que não se demonstra, irmãos, que é indemonstrável, mas que vai fundamentar todo o restante do discurso, todo o encadeamento dos conceitos que se seguirão. No princípio, quando um Deus eterno, um Deus que criou, como com o seu poder. Quem é que criou? Deus que criou. Deus já existia, irmãos. E quem que ele criou? Os céus e a terra. Deus, o eterno Criador. Vamos ver no livro de Isaías. Vamos recordar o livro de Isaías. Isaías 40, verso 28. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Não há como esquadrinhar, irmãos, não há como ver, não há como aferir o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, o poder de Deus. E foi esse Deus, irmãos, que criou os céus e a terra. Agora, irmãos, vejam o seguinte, a Bíblia não prova que Deus criou os céus e a terra. E muitos céticos, irmãos, dizem assim, prove que Deus é que criou. Prove que a criação foi como está na Bíblia. A Bíblia não foi feita para provar isso, irmãos. A Bíblia declara simplesmente, afirma. Foi isso, ela afirma, ela estabelece essa premissa. O que é essa premissa, irmãos? É o fundamento, um axioma. Ela não é demonstrável. Portanto, se alguém perguntar, mostre que Deus criou a terra, mas não dá para demonstrar. Não é minha função demonstrar. A Bíblia também não demonstra. Por que a Bíblia não demonstra, irmãos? Porque nós devemos aceitar a palavra de Deus pela fé.
Se a palavra de Deus pudesse ser demonstrada, pudesse entrar no laboratório e repetir a experiência da criação da terra, nós não precisaríamos ter fé, irmãos. Nós não precisaríamos acreditar. E tem um verso na Bíblia, irmãos, Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos voltar ainda nesse verso. Mas nós aceitamos pela fé ou não aceitamos, irmãos? Não existem três posições. Só existem duas posições. Ou eu aceito a Deus, aceito o relato de Deus pela fé, ou eu não aceito. Não dá para demonstrar, não tem testemunhas além da palavra de Deus. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Agora, sabe, irmãos, os que duvidam da palavra de Deus, os que duvidam do relato bíblico, acreditam, por exemplo, na teoria da evolução das espécies, na teoria da seleção natural, onde animais inferiores são devorados por animais superiores e os animais superiores evoluem a ponto de ser igual, a ponto de chegar ao ser humano. Mas sabe o que acontece com essa teoria, irmãos? Também não dá para demonstrar. Não dá para repetir no laboratório. Não dá para repetir essa experiência ou esta teoria. Portanto, irmãos, os evolucionistas também acreditam pela fé. Ainda que tentem apresentar essa teoria como uma verdade absoluta. Uma teoria, uma suposição. E nós, irmãos, como vamos crer? Vamos crer em quê? Vamos crer numa criação intencional, onde Deus criou no princípio os céus e a terra, e vamos ver ainda na lição desta semana, criou também o ser humano, ou vamos acreditar no acaso, onde ao longo de milhões de anos as coisas foram sucedendo de tal maneira que elas se organizaram em pequenas células, e daí essas células se agruparam e formaram colônias de células. Isso progrediu e virou tecidos, e virou órgãos, e virou ser humano. Dá para acreditar desse jeito, irmãos? Precisa ter muita fé. Precisa ter muita fé na evolução para acreditar nela. Assim como, irmãos, também precisa ter muita fé para acreditar na criação conforme a Bíblia relata. Uma coisa maravilhosa, uma coisa estupenda, uma coisa fantástica. Como pode acontecer isso? A voz de um Deus falar e as coisas se organizarem, se fazerem. É preciso ter fé. Agora, irmãos, religião é absolutamente uma questão de fé. Veja, por favor, comigo o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É preciso crer que o Senhor Deus existe. É preciso crer que o Senhor Deus é poderoso, suficiente para criar tudo isso que a gente vê. Essa nossa terra, esse céu atmosférico, esse céu que a gente vê no sistema solar. É preciso crer, é preciso ter fé. E nesse sentido, irmãos, nós não vamos compactuar com outros que creem que a Terra foi feita, que a Terra passou a existir por uma grande explosão atômica, uma grande explosão no princípio, que ela passou a existir, a vida passou a existir ao longo de milhões de anos por conta da seleção natural, por conta de acasos biológicos. Nós vamos crer, irmãos, pela fé, e é só pela fé. Não é por demonstração científica. Nós vamos crer que o Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra. E no princípio, Ele criou todas as coisas. Essa deve ser, irmãos, o fundamento, o alicerce, o embasamento da nossa estrutura teológica.
O Senhor Deus criou todas as coisas. Pelo seu poder, um Deus eterno, criou todas as coisas no princípio. Esse deve ser o nosso embasamento. E a partir daí, então, nós vamos entender, ou vamos procurar entender, dada a nossa limitação de entendimento, como diz aqui a lição, o Senhor é inescrutável. Né? No texto de Isaías nós vimos, é inescrutável. Nós podemos entender, irmãos, mas devemos crer pela fé. E a fé é que vai fazer com que nós sejamos justificados diante da fé no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O objeto da aliança é que vai fazer com que nós sejamos justificados.